Fala, rapaziada, ligado aqui no canal Amadeu Vasco. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui no canal. Lembrando pra você, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, do canal Emerson Rocha, mas aqui ao vivo para bater um papo com vocês, até porque nosso parceiro Luiz Amadeu está no finalzinho ali da recuperação em relação ao problema que ele teve na garganta, mas já já ele volta aqui a fazer os vídeos, a fazer as lives. Enquanto isso, a gente está aqui, logicamente, atualizando você com as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que ainda não é inscrito no canal Amadeu Vasco, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo. Chama a rapaziada também para curtir aqui o nosso conteúdo. E olha, nessa live aqui eu quero bater um papo com vocês sobre a questão da janela de transferência, né? Que abre no dia 20 de julho, ou seja, um dia depois da final da Copa do Mundo, já vamos ter a possibilidade de inscrever novos atletas para a disputa de Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É lógico que o Vasco está no mercado, tanto que o Admar Lopes está na Europa buscando nomes importantes para poder reforçar o time que terá sim o comando do técnico Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi dito para ele com tranquilidade que haveriam contratações, que o Vasco iria ao mercado para contratar jogadores, só que a gente tem que entender que o processo da questão da venda da SAF ainda está em andamento, tem muita coisa acontecendo, só que o Vasco já não vai, ainda vai contar nessa janela já com o investidor. É claro que o Vasco pode ir ao mercado buscar aí a questão do empréstimo DIP, de ter um dinheiro a mais para poder fazer contratações de um gabarito melhor, mas o Vasco sim vai trazer contratações, pelo menos umas 4 a 6 contratações o Vasco deve fazer nessa janela para reforçar ainda mais esse time que está nas oitavas de final da Copa do Brasil, no play-off da Sul-Americana e está lá embaixo no Campeonato Brasileiro e precisa reforçar bastante o seu grupo de jogadores. E olha, alguns nomes começam a aparecer. O nome mais comentado, até o nosso parceiro Luiz Amadeu trouxe essa informação, a questão do Everton Cebolinha, né? Porque é um jogador que tem contrato com o Flamengo até o final do ano, só que o Flamengo já não quer mais contar com o atleta, ele também não quer ficar no Flamengo, e há a possibilidade até dele fazer uma rescisão de contrato com o Flamengo agora nessa janela de transferência. E aí abre margens para ou qualquer clube queira chegar ao jogador e assinar um pré-contato, ou até mesmo, se houver mesmo a rescisão, ele ser contratado em definitivo. O Vasco, até agora, não demonstrou nenhum tipo de interesse, o Vasco não foi buscar o atleta. Não foi buscar informações sobre o atleta. Só que aquele negócio, fica ali de pé atrás, só observando, até porque o Renato já trabalhou com o atleta, o Renato sim demonstrou interesse, o Renato levou o nome ao Vasco e o Vasco está esperando essa finalização aí de situação do próprio Cebolinha com o Flamengo. Mas que há uma possibilidade do Renato, mais uma vez, se manifestar diante a direção do Vasco e pedir o atleta, isso pode acontecer. Outro jogador que o Vasco também já demonstrou interesse foi oferecido ao Vasco, e o Vasco analisou positivamente essa contratação, é do brasileiro zagueiro de 26 anos, Arthur Chaves, que está jogando no futebol da Alemanha, um jogador que inclusive foi revelado pelo Avaí, teve passagem pela seleção brasileira sub-20, inclusive jogou ao lado do Robert Renan. Um jogador que tem uma boa possibilidade do Vasco buscar contratação e a gente fica na expectativa, será que o Vasco consegue uma contratação de um atleta como esse? Foi oferecido, o Vasco gostou, ele tem 1,88 m, é um jogador de boa estatura, é um jogador de boa bola aérea, que faz falta hoje no Vasco, só que o Vasco pensa o seguinte: a janela de transferência ainda é uma janela muito longa, o Vasco tem condições de trazer um jogador com mais tarimba, com mais cancha, e o Vasco agradou o nome, só que aquele negócio, o Vasco quer trazer um jogador melhor, um jogador maior para essa posição. Claro, não está descartada nenhuma possibilidade. O São Paulo, por exemplo, já é um clube também que tem interesse no atleta, também foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo mostrou também interesse, vai fazer uma proposta e o Vasco está ali esperando. Claro, se não conseguir contratação de um jogador melhor para a posição, quem sabe o Vasco também não faça investimento tentando trazer Arthur Chaves, jogador de 26 anos. A gente também tem informação sobre um volante, que inclusive o próprio Luiz Amadeu também falou sobre muito isso aqui também no canal dele, em outras participações em lives, sobre Nelson de Ossa, jogador colombiano que está no Betis da Espanha, um jogador que já passou pelo futebol mexicano, é um colombiano,
chama muita atenção também no mercado sul-americano. É um jogador, inclusive, que já foi convocado para a seleção colombiana e não está bem lá no Betis da Espanha. Será que o Vasco demonstra interesse em contar com o atleta? Ele também apareceu na lista de postulantes ali, de sondados pelo Vasco. E o Vasco mostrou que podia tentar trazer esse jogador. É um jogador que tem um investimento alto, não é um jogador barato, muito pelo contrário. Tem contrato com o Betis até o final de 2028, seria para tentar trazê-lo por empréstimo. Outros clubes, não só do futebol brasileiro, até do mercado sul-americano, também demonstraram interesse, como o Atlético Nacional da Colômbia, o próprio River Plate, que está trazendo aí bons jogadores nessa janela de transferência, conseguiu um mecenas ali que está aportando dinheiro dentro do River Plate, e o River Plate está indo ao mercado buscar contratações. E o Nelson de Ossa também, o River Plate também já mostrou interesse. Então o Vasco também está ali batalhando para tentar trazer esse atleta. O Vasco até agora também ainda não fez nenhum tipo de contato, nenhum tipo de proposta, mas é um jogador que está no radar. Como eu disse, o nosso Admar Lopes está na Europa para tentar trazer esse atleta, e outros atletas, e o Nelson de Ossa também está na lista do Admar Lopes. O Vasco que deve contratar, como eu disse, pelo menos de 4 a 6 jogadores, pelo menos ali 1 ou 2 zagueiros, um volante, um meia e 1 ou 2 atacantes. A ideia do Vasco é tentar trazer um atleta para o lado direito do ataque, um ponta direita, mas com perna esquerda, que jogue por ali, por exemplo, como fazia a função do Ryan, e o Rinestrosa acabou não dando muito certo por enquanto. O Adson é um jogador que fisicamente ainda demonstra que precisa melhorar a condição física dele também, então o Vasco não tem um atleta ali dono da posição pelo lado direito. Então o Vasco está ali trabalhando com a possibilidade de trazer um jogador por esse lado. Do lado esquerdo tem a questão do Andrés Gomes, o próprio David atua por ali, o Nuno Moreira, então o lado esquerdo em princípio estaria completo. Falta um jogador pelo lado esquerdo. E também a possibilidade de trazer um outro centroavante, um fazedor de gols, já que Brenner e Spinelli até agora ainda estão devendo bastante, mesmo com algumas partidas, com alguns gols dos dois jogadores, mas é muito pouco para jogadores que foram colocados com maneira de grana boa. O Vasco investiu grana nos dois atletas e até agora em número de gols é muito pouco. Então o Vasco pode investir também no centroavante. Então tá aí, pelo menos 1 a 2 zagueiros, seriam uma ou duas contratações, um volante, um meia, 4 mais 1 ou 2 atacantes. Então seria de 4 a 5 jogadores, de 4 a 6 jogadores que o Vasco traria nessa janela de transferência. Lógico, se aparecer uma oportunidade de mercado, jogadores livres, o Vasco pode também trazer um jogador a mais ou outro, mas em princípio ficaria entre 4 a 6 contratações nessa janela de transferência. O Vasco, como eu disse, está bem perto de assinar o memorando de entendimento com o Marcos Lamáquia, e aí essa assinatura do memorando de entendimento vai dar prosseguimento à venda da SAF e é bem provável que o Vasco busque, mesmo com a questão da recuperação judicial sendo aprovada, a recuperação judicial que está em andamento, o Vasco espera conseguir um novo empréstimo DIP. Com esse empréstimo, o Vasco teria condições de trazer jogadores melhores. Já, por exemplo, apresentaria ao juiz da recuperação judicial falando o seguinte: olha, a gente precisa ter grana para investir para poder também pagar tudo que a gente deve em relação à recuperação judicial. Sem dinheiro, sem contratações, o Vasco poderia ir um buraco a mais e o Vasco não ganharia as premiações que estão em Copa do Brasil, Sul-Americana, até mesmo em Campeonato Brasileiro, e ficaria muito difícil em honrar os seus pagamentos. Então, por isso, o Vasco vai demonstrar na Justiça a possibilidade de buscar grana para poder investir também no seu time de futebol. São essas informações em relação à questão de janela de transferência. É lógico que tem outros jogadores no elenco do Vasco que podem sair. A gente ouviu a informação da questão do Hugo Moura. Ontem, por exemplo, a gente conseguiu conversar com o Eduardo Uran, que é o empresário do atleta, e ele falou que até agora não teve nenhum tipo de proposta, mas o Vasco está ali na expectativa até de dar uma enxugada em relação ao seu elenco para poder trazer outros jogadores para dar como armas para o técnico Renato Gaúcho fazer o trabalho e, quem sabe, buscar aí o título de Copa do Brasil, Sul-Americana e galgar posições maiores no Campeonato Brasileiro. É isso. Essas são as informações aqui no canal Amadeu Vasco. Mais uma vez, eu estou aqui fazendo os vídeos, fazendo aqui o conteúdo do canal Amadeu Vasco, enquanto ele se recupera em relação à garganta, mas já meu parceiro Luiz Amadeu vai estar bem, vai poder gravar os vídeos, fazer as lives dele aqui, e tenho certeza que você vai ficar sempre muito bem informado. Outros companheiros podem gravar também aqui para poder trazer o material, mas a gente pede para você se inscrever aqui embaixo no canal Amadeu Vasco, deixar o
like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. É muito importante o compartilhamento para a gente poder manter o trabalho que é feito aqui e também a rapaziada que está ligada sempre no conteúdo do canal Amadeu Vasco. E siga também o Amadeu nas redes sociais para você ter todas as informações de como está a situação do meu parceiro, meu amigo Luiz Amadeu. Papai do céu te abençoe, meu parceiro. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!